Esse aqui você já sabe que é o AmibCast Papo com Líderes, ou vulgo CBMcast. E hoje nós vamos falar com duas lideranças da farmácia na UTI, terapia intensiva. E o grande e mais importante desafio na farmácia, na verdade um dos grandes desafios, são vários, né? Que é a farmácia hospitalar e a farmácia clínica, como gerenciar essa aliança. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Andriato e a doutora Érica Facundes. Um prazer inenarrável. Duas lideranças, duas do departamento de farmácia da AMIB e, sendo que a Érica é a nossa presidente, mas tem novidades aí que vocês vão contar pra gente depois. E aí, pessoal, conta pra gente. Já tivemos um AmibCast fantástico com vocês recentemente, que vai sair pro pessoal ver, mas esse aqui nós vamos falar de uma coisa diferente, que foi uma coisa que suscitou pra gente bastante dúvida naquele lá, e eu falei, vou fazer desse tipo. A gente tem duas coisas que a maioria das pessoas não sabem, né, principalmente fora da farmácia, que é a diferença entre a farmácia hospitalar e a farmácia clínica, que a gente começou abordando, e eu acho que é um negócio interessante a gente primeiro definir e, obviamente, entender como é que a gente faz essa aliança ser fervorosa, boa e positiva no ambiente de terapia intensiva e, obviamente, hospitalar. Bom, Caio, agradeço o convite novamente, é sempre um prazer. Já é convidado, sim, já de casa. Bom, para a gente definir, né, farmácia hospitalar é o gerenciamento aí da cadeia medicamentosa, então da entrada do medicamento, desde o planejamento, na verdade, né, da concepção aí da padronização, enfim, a gente tem várias técnicas de controle, de gerenciamento desse medicamento, até a administração, a dispensação, distribuição e administração desse paciente. E a farmácia clínica, ela é um outro pilar, né, um outro panorama aí de atuação do farmacêutico, que é o olhar, né, o gerenciamento, o cuidado em relação ao medicamento, né? Então a gente vai olhar para o paciente à beira do leito, né, assistência à beira do leito, olhando pela perspectiva do medicamento. Né? Então, a gente vai ver aí as potencialidades, né, os PRMs, que são os problemas relacionados a medicamento, a gente vai olhar a questão das interações medicamentosas, as incompatibilidades, a gente vai garantir que essa farmacoterapia seja efetiva e segura, né? A gente vai promover, na verdade, o uso racional do medicamento. Então, o contexto global, né, da farmácia hospitalar e farmácia clínica, o objetivo maior do farmacêutico é o uso racional do medicamento, mas cada um no seu local, né? No seu local de atuação. Elas se complementam, né? São complementares. Isso, a gente falou no AmibCast passado, que eu falei da questão da catraca da bicicleta, né? Então, a gente, normalmente, quem está de fora da farmácia entende que farmácia ela é única, mas a gente tem essa divisão bem clara dentro da unidade de saúde, mas são coisas complementares. Então, pensando aí na catraca de uma bicicleta, a gente possui, né, a questão da logística e a questão da clínica. Elas duas se complementam. Então, para a gente atingir o objetivo maior do uso racional de medicamentos, a gente precisa que eles andem de mãos dadas, né? Andem no mesmo objetivo, no mesmo pensamento. Aí tá explicadíssimo. Essa da catraca é fantástica. Mas qual é a magia que a gente faz isso aconteça? Porque eu sei que conflitos temos. E alguns. Eu deixo vocês falar dos conflitos. Caio, eu agradeço o convite, né? Realmente é muito prazeroso a gente falar sobre isso. Eu acredito que a maioria dos farmacêuticos, eles iniciam e o problema no gerenciamento da farmácia hospitalar e na farmácia clínica começa na contratação. Opa, legal. Porque realmente ele coloca um profissional, ele vai exigir desse farmacêutico as atividades relacionadas ao gerenciamento do medicamento e ele também vai pedir os indicadores e vai querer que esse farmacêutico desempenhe farmácia clínica. Só que acontece, não tem em relação ao descritivo de funções desse farmacêutico. Então, esse farmacêutico, eu até utilizo a expressão o severino. Né? Faz tudo. O faz tudo. Então, é aquele farmacêutico que você vai ver ele correndo atrás de estoque e é o mesmo farmacêutico que vai devolver uma pergunta da equipe de enfermagem em relação à diluição de medicamentos, tempo de infusão, dose. É o mesmo farmacêutico que vai estar passando na visita, ele está fazendo ainda os processos que são mais básicos relacionados à farmácia hospitalar. São mais logísticos, né? Isso. Então, eu falo que a dificuldade começa na contratação. Então, a administração de muitos hospitais, eles ainda não têm
muito bem desenhado o que é o papel do farmacêutico hospitalar e qual é o papel da farmácia clínica. Eu falo isso porque eu fiquei 8 anos no hospital privado, que eu era RT, que a maioria das pessoas que me conheciam falava assim, você é R tudo, porque é a farmacêutica que está validando o processo da compra lá do pessoal da CAF, que é o Central de Abastecimento Farmacêutico, e às 10 da manhã eu descia para a UTI. E daí era a farmacêutica clínica do round. Então, eu estava fazendo vários processos, mas ainda hoje, em 2023, eu conheço muitos farmacêuticos que ainda estão... Aglomera funções, fica um pé em cada lugar. Uhum. E no hospital público não é diferente, né? Deve ser mais comum ainda. Por mais que a gente tenha em alguns hospitais bem estruturados, como os universitários, claramente a divisão da unidade de farmácia clínica e a unidade de dispensação, mas a gente vê uma troca assim de definição de atribuição de trabalho. Então, se a logística não faz o trabalho dela direito, né? Se ela não pega todos os pontos, né? Todos os pontos ali críticos, nós críticos para o acesso do medicamento e não gerencia direito, a gente que está na clínica, na ponta, na assistência, o médico, o enfermeiro vai perguntar para a gente sobre a falta daquele medicamento ou sobre como ter acesso àquele medicamento. Só que se eu não tiver essa atuação muito de mãos dadas assim com a logística, eu vou ter que fazer o papel dessa pessoa. Então, o que acaba muito acontecendo no hospital público é a gente saindo da visita da farmácia clínica e correndo atrás de processo de medicamento, correndo atrás por que faltou aquela licitação, onde é que está, e a gente não tem essa devolutiva assim, casadinha, sabe? Se cada um fizesse seu papel, se a gente tivesse bem destrinchado em protocolos, POPs, né? Os manuais de boas práticas, qual a função de cada farmacêutico, o que ele tem que fazer, e uma gerência, né, cobrando isso, coordenando isso. É muito importante o farmacêutico da dispensação, ele entender o seu papel de gerente do plantão para acesso ao medicamento. Certo. E é muito importante que o farmacêutico clínico entenda seu papel ali de assistência, de consultoria, de suporte para a clínica. E eles dois precisam se conversar. Não um deixar de fazer uma atribuição achando que o outro trabalha menos, o que acontece muito, né? E o outro colocar... reclamar, né, do outro, essa questão, a gente tem muito conflito em relação a isso. Acho que a gente precisa sentar, acalmar os ânimos, saber que todo mundo é farmácia. O que a gente da farmácia clínica fica muito angustiado é porque quando a gente está na visita, a gente escuta, às vezes, respostas, né? É a farmácia. É a farmácia. Então, acho que quem está nos bastidores, que é a logística, não entende essa pressão nossa que a gente enfrenta diariamente, né? O tapa na cara. Então, a gente sabe... A gente fica com aquela angústia, pô, eu vou chegar na visita e vou dar essa informação, eu vou ter que ter tal informação e tal. E a gente fica angustiado com aquilo. Então, às vezes, a gente procura ir para além, né? Para a logística, na tentativa da gente, que a gente sabe que a gente vai levar. Eu faço tudo, fazer o Severino. Isso. Né? Eu vou garantir isso aqui porque eu vou levar. Isso, não é a questão, não foi nem a determinação do contratante no público, mas sim essa questão nossa de estar lá e levar na cara, né? Assim, saber o impacto disso para o paciente e como isso vai repercutir dentro da equipe multi. Então temos situações diferentes que ainda não são ótimas, né? A gente tem onde é tudo bem separadinho, só que a gente tem uma gerência que, de certa forma, dificilmente consegue tomar conta de tudo. Ao mesmo tempo, você tem um farmacêutico clínico que é a frente de batalha, que já tem um ruído de comunicação com a própria equipe, que já não entende muito bem do que é, né? Se tem uma diferença farmacêutico clínico e hospitalar, e tem a dificuldade de você lidar com a própria área de logística, que o cara de logística acha que eu estou aqui só para logística. Eu não vou mexer, não quero nem saber o que está acontecendo com o paciente. E isso é difícil, porque vocês que estão na ponta vão... a farmácia, e a farmácia é o todo, né? Desde a gestão até... E é verdade, mas obviamente cada um tem o seu papel e isso é difícil de a gente divisar. E até chega um ponto em que você tem a situação que a Patrícia falou, que é o RT, que é RT e farmácia clínica. E eu tenho que gerir, o couro tá comendo aqui, mas eu tenho que passar a visita. Então, é bem uma situação que a gente tem, que é o coordenador diarista, que a gente fala na parte médica, que o cara é coordenador da UTI, o BO, ele tem que passar a visita também. Então, fica um negócio meio esquisito, que a gente tem que separar as coisas até para ser harmonioso. E o caso que não tem nenhum deles, é um e acabou. Faz tudo aí e se vira.
Isso, né? Que nas contrata unidades sem menores, né? um POP, é isso que vocês falaram, É o exatamente isso, né? descritivo de Um descritivo de funções. função. Isso, um manual de boas práticas, né? Agora, foi uma das coisas boas do Covid, eu acho, foi mostrar, né, para essas pessoas, para a sociedade como um todo, mas principalmente para esses profissionais que estavam tão distantes, o quão foi bom, né, importante o trabalho junto, né? Então, eu tenho uma experiência lá no meu hospital, onde a gente conseguiu não ter ruptura, a gente teve uma alteração de bloqueadores, alteração de sedativos, mas a gente não teve ruptura, a gente não ficou um dia sem os do elenco, sabe? Por essa questão, porque a gente da clínica estava na reunião gerencial da UTI, fazendo a previsão de consumo e dando a devolutiva para a logística. Pra logística. E a logística ela tem que escutar, né? Então, no primeiro momento, causou estranheza. Não, a gente vai comprar fentanil que dá para 3 UTIs da gente por um ano. Não faz sentido. Mas a gente estava com essa perspectiva assistencial para além, né? A gente estava vendo o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, e a gente se preparou para isso. Né? A gente foi uma das UTIs de retaguarda, a gente não ficou na parte emergencial. Mas a gente se preparou e acho que foi muito importante. E isso mostrou o quão era importante a logística para dentro da assistência. Eu acho que o farmacêutico ganhou um papel notório, né? Principalmente o farmacêutico da logística, que achava assim, né? Se tinha como aquele pátio feio na caverna do dragão ali, que ninguém vai consultar, a não sei contar o caos no hospital. E eu acho que isso foi muito relevante. Acho que a gente precisa resgatar esse sentimento para a gente continuar aí nessa aliança. Pegar o que veio de bom disso, né? Que acho que é o ponto mais importante. E aí, nessa conversa que a gente teve disso daí, como vocês falaram de maneira bastante assintosa, foi exatamente isso. Uma grande dificuldade não é nem a gente conseguir separar, porque às vezes a gente até consegue. É o relacionamento. Perfeito. E aí, vocês Essa são é a lideranças que vão fazer essa congruência, ou digamos assim, essa união, né, dessas duas tão importantes engrenagens. Como vocês, lideranças, lidam com isso? É uma parte que realmente é da gestão, de ter a gestão de pessoas, Sim. soft skills, como que você vai abordar o pessoal da outra equipe. Porque geralmente, isso que a Erika falou é muito real. Quem é da farmácia hospitalar, ele se sente, às vezes, até inferiorizado, né? Aí, como a função dele não fosse muito importante, Certo. porque como a farmácia clínica está em ascensão, a gente tem muitos farmacêuticos hospitalares que eles querem migrar para a farmácia clínica. Porque tem plano de carreira, insalubridade, daí ele não tem isso na farmácia hospitalar. Então, um dos pontos, usando a parte da pandemia, era realmente o farmacêutico que estava na UTI, porque isso eu falo que foi a minha paz quando eu fui para o hospital público. Entendi. Porque daí era muito bem desenhado a farmácia hospitalar e a farmácia clínica, que foi o que eu não vivenciei no hospital privado. Hospital privado. Que eu fiquei mais tempo ali. Então, com as visitas, N situações que eu ia pegando em relação ao uso de antimicrobiano, eu ia fazer o quê? Eu vou fazer a ponte com o pessoal do hospitalar. Olha, estou passando um relatório para vocês do posicionamento em relação ao uso de bloqueador neuromuscular, dos antimicrobianos. É isso que a gente tem para essa semana, tempo de uso desse antimicrobiano, porque daí e os antimicrobianos que são restritos. Então, a gente tem o estoque dele é limitado. Então, se a gente pensar no N de medicamentos que a gente tem dentro da instituição e esperar só que o pessoal da logística fique em relação a esse olhar para o estoque, não acontece. Então, a gente melhora a comunicação vendo que o outro é importante. Né? Então, eu fazia os relatórios e ia passando para o pessoal justamente para eles verem a importância deles, que a gente também vê isso, né? Então, acho que um dos pontos é a gente trazer o outro para trabalhar em conjunto, né? Falar assim, você é É. importante, nós estamos aqui juntos, né? E você falou um negócio muito interessante, que é o farmacêutico hospitalar, ele busca a farmácia clínica, porque parece que tem condições melhores de trabalho. Isso. Mas a relevância dos dois é importante estar no mesmo serviço. A gente já entrou isso, né, em conceito. Não existe uma possibilidade de a gente melhorar essa farmácia hospitalar, a carreira dessa farmácia hospitalar? Pensando de uma maneira que eu acho que toda carreira é em H, né? Em H, não, como se diz, é horizontal, né? A gente muda de função, mas a importância é semelhante, né? Obviamente com ações diferentes, e todas têm que ter um crescimento de carreira de acordo com a sua área. Com certeza a área de logística é uma área que visa muito bem a parte de
que a gente falou, logística mesmo, né? Que é estoque, material, compra. E eu acho que isso é muito importante na gestão de um hospital, ao passo que também a farmácia clínica, sem dúvida nenhuma, é o que tem lidado diretamente, é o que a gente vê, né? E a gente acha que aquele cara da farmácia vai chegar lá e falar, não, olha, isso, eu vou lá ver como é que tá o estoque. Não, já desce lá e sobe de novo. Quer dizer, vai dar 200 mil passos por dia, né? E não é isso. Então, tem como a gente pensar nessa possibilidade de essas carreiras subirem juntas? Eu acho que é uma discussão delicada, né? E que envolve a alta gestão, porque ela tem que entender o quão agrega o farmacêutico, né? Tanto da logística quanto da clínica. O setor de farmácia como um todo. Então, acho que instituições que tenham, né, cargos, né, de progressão de carreira dentro de cada um dos nichos, acho que é uma das estratégias favoráveis. No serviço público, a gente tem também a questão dos farmacêuticos que estão na logística, que ficam diretamente ligados com os processos, que é outra parte, tipo assim, se der ruim, complicou. É uma bomba. Aí complicou mesmo. É Hiroshima. Hiroshima. Porque um processo de licitação para o medicamento chegar vai de 3 a 4 meses. Então, se ele não prepara, se ele não avalia, né, se ele não valida bem aquele descritivo daquele medicamento, se ele não avalia o escopo de quem está se oferecendo para a licitação, né, isso tudo vai impactar na ponta. Então, eu acho que é importante a gente sensibilizar os gestores nesse sentido, sabe? Se isso pontua para a progressão de cargos e carreira dentro da empresa, então o fato dele ser um farmacêutico que lida ali com os contratos, se isso não pontua de alguma forma para a progressão de carreira, o que é que isso vai impactar? A questão de agregar em produtividade, né, na farmacoeconomia, provar que uma baixa ruptura de estoque agrega numa farmacoeconomia, os tipos de processo de compra, eles agregam sim na farmacoeconomia, assim como as economias de intervenção da farmácia clínica também agregam. Então, como é que isso pode pesar para ser um fator que eu possa motivar meu funcionário, né, meu farmacêutico, em relação a salários e planos de carreira, que é o que motiva o trabalhador. De fato, né? Porque às vezes o cara quer fazer hospitalar. E o status também, né? Uma das coisas que motiva a gente é o status de reconhecimento e o salário no final do mês, né? O salário é motivação dentro do trabalho. Eu estou fazendo um trabalho, está todo mundo gostando do que eu estou fazendo, estou fazendo bem feito, cada vez melhor, né? E obviamente... Eu estou levando um leite para minha casa, né? Exatamente. Acho que esse ponto é fundamental, a gente não pode esquecer. E você sabe que existem pessoas que têm sim perfil de farmácia clínica e tem pessoas que têm perfil de farmácia hospitalar. São perfis diferentes, né? São trabalhos diferentes, perfis diferentes, e não evoluções. Porque isso é um erro nosso, né? O cara que é gestor, às vezes, não é o gestor, ele não deveria ser gestor. Isso. Ele não cabe, mas ele ganha mais. E para ele ganhar mais, aí todo mundo acha que é um caminho comum. Eu acho que a gente precisaria criar essa evolução de carreira, mesmo que exista assim, em todas as áreas. Eu me sinto bem como farmácia clínica, faço minha pesquisa, faço minhas coisas, eu me sinto bem como hospitalar, faço minha pesquisa, faço minha parte de dados de TI, etc. E eu fico bem como gestor. Perfeito. Eu falo que quem é gestor, ele precisa ter um cuidado em relação a pessoas, ele precisa ter um olhar para a logística, porque geralmente, eu sempre falo isso, não sei se você pode discordar de mim. Tem que ter uma habilidade muito mais com pessoas do que, de fato, uma habilidade técnica ou mesmo clínica, né? Porque eu falo assim, o farmacêutico, não estou falando que o outro não é inteligente, mas o inteligente tecnicamente em relação a... Ou assistencialmente, você quer dizer, né? Ou do ponto de vista assistencial. É o farmacêutico que tem que ser o assistente, é o farmacêutico que está lá na clínica, é o farmacêutico que está dentro da UTI. É o cara que é o cara da biologia, dos processos fisiológicos, etc. É o raciocínio, que tem um raciocínio clínico. O outro tem um raciocínio matemático, né? Isso. Prático, físico, de dinheiro, que com tem outra função. É um também. contabilista, um cara que faz contabilidade. Por que eu estou trazendo isso? Quando eu estou querendo chegar numa série A gente moral. entendeu, fica tranquilo no inteligente, que a gente entendeu que não é isso que quer dizer. É um outro tipo de inteligência. É porque eu falo assim. Né? É o raciocínio rápido, o raciocínio clínico, né? A capacidade de você. Mais duro, hard, que a gente fala que é o assim de conta, de matemática, que é difícil também, que é uma coisa que muita gente não consegue fazer de maneira. Por isso que eu falo que são duas carreiras que precisam ser valorizadas do mesmo jeito. Porque se a gente tiver um gestor, vamos supor, um gestor que ele ama a farmácia clínica
e ele está lá para fazer a gestão das pessoas nessa farmácia hospitalar. Sim, entendi. Se ele tiver um farmacêutico clínico que está despontando ali, Aham. em relação a protocolos, ele pode ser engessado. Ah, não, quem faz o protocolo aqui, daí é aquele gestor que ele quer acumular as funções para ele. É, porque destaca, né? Isso. Ele não Então, quer ter- Porque o gestor da farmácia, ele veio da assistência, de algum lugar da assistência farmacêutica, Sim, né? sim. Seja logística ou seja clínica. Ou Então, seja, é intrínseco do ser humano, né, trazer essas nossas aptidões, os nossos gostos, né, para as nossas decisões, que agora a gente tem que ser imparcial, porque quando eu sou o chefe do setor de farmácia, eu estou chefiando clínica, oncologia, cuidados paliativos, farmácia ambulatorial e farmácia clínica. Mas se meu olhar é de logística, eu vou escantear, às vezes sem querer, às vezes querendo, mas eu vou escantear aquele pessoal, eu vou tolher, né? E aí vem as práticas de assédio. A gente às vezes não respeita o fato da pessoa ter aptidão e querer seguir uma carreira, mas só porque ele é mais novo. Então, eu acho que ele vai dar conta de mais carga de trabalho. Então, bota ele para a logística. Ou então, bota ele para a clínica. Onde ele achar que tem mais serviço, eu vou colocar a pessoa que é mais jovem, com menos experiência. E, às esse precisa de uma pessoa com perfil de experiência, uma pessoa experiente, que quer desenvolver aquela carreira. Então, eu acho que precisa ter esse polimento aí do gestor, né? De entender que ele é imparcial. Ele não pode dar tiro no pé dele, né? Qualquer coisa que falhar, a farmácia está falhando, então ele tem que ter esse cuidado. E quando o outro desponta, ele está despontando por trás. Ele é a pessoa que está por trás de que tudo. desponte mesmo, Não né? é? Porque vai aparecer o trabalho dele. É a liderança, né? Mas não é muitas vezes o que as pessoas... O pessoal se sente ameaçado. Isso, Exatamente as pessoas por causa do que a pensam, gente né? falou, é um status. Não é, e não pode ser status, ele pode ser um local de trabalho diferente. Não quer que brilhe mais que você. Exato, Ou porque se pode ser que brilhar, pegue copiado. diga que fui eu que Pega lhe o- coloquei. Exato. Né? Se você não disser em alguma entrevista alguma Exato, coisa, exato. fica com cara feia ou lhe dá a pior escala de Sendo trabalho. que normalmente é natural quando isso acontece, o cara não fala nada, olha, não, isso é graças à liderança que a gente teve, que nos estimulou a fazer as coisas dessa forma. E as pessoas esquecem que isso é lembrado, quando a coisa é natural, né? Isso. Muito bom, excelente. Olha, a gente vê que os problemas são semelhantes e a gente vê que os problemas de carreira na terapia intensiva, mesmo numa área que, de certa forma, tem duas pontas extremamente diferentes, mas complementares, né, totalmente, a gente vê que os soft skills, que você bem disse, Patrícia, é muito importante e as engrenagens têm que rodar, como a Érica falou pela segunda vez. Excelente bate-papo. Mais uma coisa que vocês queriam falar sobre isso, eu achei fantástico isso, achei que deu para todo mundo entender. Eu queria até fazer uma historinha, pode até ser meio lentificado, uma coisa meio simples, mas, por exemplo, eu vou lá, estou fazendo pedido de um sedativo. Sou um prescritor, fazendo um pedido de sedativo, vai, faço a prescrição digital, pá. Vai lá, dexmedetomidina, só que em vez de eu fazer a direção padrão, eu faço uma direção minha. E mando. Isso vai para onde? Aonde se toca o alarme que aquilo lá está numa direção que não é padrão? Quem fala comigo para falar que a direção não é padrão? E quem libera ou não a medicação? Ou quem faz o alarme para essas pessoas que vêm falar diretamente com a gente? Pode falar junto, aqui a gente está batendo papo, só para que entendimento. justamente isso é a raiz de todo o problema. Isso daí vai... Achamos. Então não Mas- foi tão bobo assim. Não foi. Porque no hospital que é bem estruturado, Aham, vai ser o farmacêutico clínico. certo. No hospital que não é, isso daí cai Já pra vai direto lá na logística. cai na hospitalar. Ou na campo hospitalar. Então, se eu falar para você assim, a princípio, a Sobrecarrega, análise né? técnica e clínica da prescrição vai ficar com o farmacêutico clínico. Mas Sim. eu não posso garantir que isso vai acontecer em todos os hospitais. Isso. Entendi. A gente, como a gente falou O primeiro da outra filtro vez, são os farmacêuticos clínicos. Depois vai chegar no hospital. Então, né? vai depender, porque como eu disse da outra vez, a gente tem um Brasil, muitos Brasis Sim, dentro sim, do sim. Brasil, né? O Brasil é um continente. E aí vai depender da estrutura que é desenhada o serviço de farmácia, né? Então, serviços bem estruturados vai ter, por exemplo, um SIM, né? Uma central de informação de medicamentos. Então, se o medicamento, se o prescritor, qualquer profissional tem alguma dúvida, ele pode ligar diretamente para o SIM. Vai ter uma central de validação de prescrições, Certo. que aí vai ter um grupo de farmacêuticos clínicos especializados numa escala de trabalho para validar essa prescrição antes dela ser atendida Chegar pela no dispensação. hospitalar. Tá.
E a gente vai ter a parte de logística propriamente dita, né, de distribuição de medicamento, que aí vai ser um farmacêutico para ele controlar, né, fazer a triagem da prescrição. Então, ele vai definir se vai, quantos frascos vão para aquele paciente, se está tudo ok com a análise, ele vai mandar para o técnico de farmácia fazer a separação, que vai fazer a conferência com a enfermagem e vai chegar para o paciente. Né? Então, tem toda essa cadeia. Mas tem unidade de saúde que só tem um farmacêutico para tudo. Aí não tem jeito. Né? Por exemplo, na minha instituição, a gente tem uma unidade de farmácia clínica e dispensação. Então, eu sou farmacêutica clínica da UTI, mas tem um farmacêutico plantonista que faz a triagem das prescrições. Então, Legal. apesar de eu, no meu plantão, né, na minha rotina de trabalho, analisar a prescrição, né, diária do paciente, mas se você fez um acréscimo, eu não vou conseguir analisar, porque eu estou me preparando para o round ou para a visita. Certo. Então, vai cair para o farmacêutico do plantão, então ele vai ter que ter as habilidades de fazer a triagem, né, de uma solução padrão não prescrita ou de alguma coisa grosseira, de erro. Né? Ele não vai conhecer a história do paciente para fazer uma intervenção clínica, mas ele vai identificar os problemas de prescrição que pode haver naquela prescrição, né, de erro de medicação. Então, acho que é isso. Foi boa essa exemplificação, acho que casou legal. Muito obrigado pela presença de vocês, CBMcast, cada vez melhor para você. Se liga. Obrigado, muito obrigado. Pô, foi legal de novo, hein?